Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Acho que tá. Beleza. Vocês têm alguma dúvida que ficou recorrente da aula anterior? Quiser perguntar, para a gente fazer um breve histórico, uma breve lembrança do que já foi ensinado na semana anterior. Se não tiver, eu já vou seguindo aqui. Eu acho que não tem. Beleza. Na última aula, a gente configurou o subprocesso, né? Para configurar esse subprocesso, a gente precisa ter as variáveis criadas, onde a gente cria o subprocesso. Né? O subprocesso ele é uma etapa também, uma tarefa. Ele fica aqui na mesma coluna das tarefas, né? Tarefa de usuário, tarefa de script e tarefa de subprocesso. É só arrastar essa caixinha de subprocesso para dentro do processo, clicar nele e configurar. A gente configurou aqui o tipo assíncrono, né? Ele vai abrir a nossa etapa de final de contratação, que é o subprocesso, está definido para ser a continuação desse processo, que é o processo PAI. Aqui a gente seleciona a tarefa inicial. Geralmente a tarefa inicial é o evento que fica em verde, né, que é a bolinha verde. A gente vai utilizar a tabela para definir, né, a quantidade de subprocessos, porque dentro dessa tabela que a gente deixou configurada tem uma lista, então a gente pode adicionar a quantidade que quiser, né, a quantidade necessária de pessoas que a gente precisar adicionar na lista, a gente pode adicionar. Então, cada pessoa dessa lista vai abrir um subprocesso, né? Aqui embaixo tem os dados da tabela, o nome e e-mail, né? Esse nome e e-mail, eles são da tabela que a gente escolheu no nosso formulário. E a variável de destino são as variáveis que se encontram lá no processo filho, né? Que é o processo que esse subprocesso vai abrir. Aqui em variáveis a gente pode fazer o mesmo depara que tem aqui em cima, porém, ao invés de ser de uma coluna da tabela que a gente escolheu aqui em cima, pode escolher variáveis que tem aqui no nosso processo, né? No nosso caso, só tem uma variável, que essa é uma variável de status. Aqui nesse lado, em passos, você pode marcar o passo que está sendo usado em ambos os processos, né? Tanto no processo pai quanto no processo filho. Quando você escolhe, quando você faz o check desse formulário ou desse documento, o documento ou o formulário vão lá para o processo filho, salvo já com todas as informações, igualmente foi feito no processo pai. Deixa eu só achar aqui o nosso formulário para ver se ele está marcado. Ele está aqui, ó. Solicitação RH 31 de 3 de 2025. Ele está marcado, então quando eu abrir o processo, ele já vai abrir com o usuário, com as informações preenchidas. Né? Vou fechar aqui, porque já foi salvo anteriormente. Outra coisa que a gente fez foi configurar o gateway, né? Para configurar o gateway, a gente precisa de uma variável, uma variável ou mais, dependendo da regra de negócio, né, que a empresa precisa. Às vezes só aprovar e reprovar. Tem alguém entrando aqui.
Às vezes, se alguém entrar e reprovar, alguém aprovar ou reprovar, não é somente isso que a empresa precisa, né? Às vezes ela precisa verificar quantias em caso de processos que tem relação com parte financeira, às vezes dependendo do valor, passa por um tipo de gestão ou passa por diretoria, enfim. No nosso caso, a gente vai usar só um, né? O status da solicitação. Se aprovar, ele continua. Se reprovar, ele vai enviar um e-mail, né? Esse e-mail, eu não lembro se foi configurado, ele foi configurado para enviar aqui para o usuário agente, né? Não sei se vocês lembram da aula passada, mas o usuário agente, nesse caso que não está marcado a etapa, sempre vai ser o que fez a solicitação, né? Que fez a primeira etapa. Agora, vou dar uma olhada aqui no nosso formulário. Deixa eu só afastar essa aba do Teams, que ela fica atrapalhando aqui em cima. Pronto. O formulário é esse. A Lecivânia pediu para mim configurar os grupos com vocês, tá, do formulário, mas eu acabei de abrir e vi que já está configurado aqui. Mas só dando uma aprofundada nesse assunto dos grupos, o que são os grupos, né, no formulário? Os grupos, eles definem parte de um formulário, né? Você consegue dizer que tal, com que dizer que um grupo, por exemplo, aqui, esse nosso formulário ele tem 3 etapas, né? Então dá para a gente definir 3 grupos nele. O grupo 1, no nosso caso, que é solicitação. Se você não gosta de trabalhar com números, assim, grupo 1, grupo 2, grupo 3, pode fazer a nomenclatura igual está aqui, né? Eu, particularmente, gosto de fazer assim. Ao invés de colocar grupo 1, eu coloco solicitação, né? Então, toda essa área de solicitação, eu nomeio o grupo dela como solicitação. Mas aí vai de cada um, né? Do jeito que você gosta de trabalhar. A Lecivânia, ela já gosta de fazer assim, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. E eu acho que ela seguia melhor assim. Então vai depender de cada um. Né? Como ela já deixou os números, eu vou deixar como já está. Então a gente vai deixar o grupo 1, essa parte de solicitação. O grupo 2 está todo definido para o RH. Análise do RH, tá vendo? Esse campo aqui está como grupo 2. O campo do status da solicitação, que é o RH quem faz também, está o grupo 2. E a justificativa está o grupo 2 também. A parte de candidatos selecionados já é uma etapa mais à frente que outro grupo ou outra pessoa vai executar, né? Então, é outro grupo, é o grupo 3. Então, como é que a gente vai usar esses grupos na prática, né? A gente já definiu aqui os grupos dentro do formulário, né? Dividiu certinho. Então, para utilizar ele na prática, você vem no processo, né? Você consegue definir aqui na tarefa onde cada grupo desses vai ser editado ou vai ficar oculto ou também pode ficar visualizável, né? Às vezes, por exemplo, aqui, a solicitação foi feita, chega na análise do RH. Então, quando chegar para a análise, é interessante que essa análise seja feita de forma que mostre, né? Que mostre as informações de quem solicitou.
Então, o RH vai necessitar que seja mostrado todas essas informações. Na primeira etapa aqui, que é a etapa de solicitação, ó, tá a edição só o primeiro grupo, né, que é o grupo solicitação. Então, o análise do RH e o candidato selecionados não vai mostrar na primeira etapa, né, quando executar o processo. Quando chegar na conferência de aprovação para vaga, que é a parte do RH, ó, o grupo 1 já está como visualização, já foi definido como visualização, ou seja, ele vai ser mostrado, porém não vai ser editável. O grupo 2, ele já está editável, né? Vai ser essa parte aqui, ó. Análise do RH. Vocês estão entendendo até agora para que serve o grupo? Ou tem alguma dúvida? Se tiver, se tiver dúvida, pode levantar a mãozinha e eu escrever que eu posso tirar a dúvida, tá? O Wellington colocou só um joinha ali, então deve estar entendendo. E aqui, na última etapa do processo PAI, né, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 estão como visualização e o grupo 3 está como edição. Porque nessa terceira etapa, vai ser a etapa onde a gente vai selecionar os candidatos. Vou colocar aqui o nome, o e-mail, o telefone e o currículo deles. Beleza? Agora, o que falta para a gente poder rodar esse processo PAI? Depois que a gente já configurou as variáveis, já configurou o e-mail, já configurou as etapas, só falta fazer a atribuição, né? Que é a parte de quem vai executar o processo. Eu vou colocar aqui ela como cíclica, vou colocar o admin, que é o que eu estou logado. Nessa base eu não tenho os acessos, né, de outros usuários. Mas na hora de executar o processo filho, eu posso fazer uma execução, vou fazer outro tipo de execução para mostrar para vocês. Beleza. Aqui, no processo real, né, essa parte de conferência, ela deveria ser atribuída somente por RH, né? Então, eu vou procurar aqui para ver se nessa base tem uma unidade de RH ou alguma unidade parecida com RH. Não tem. Beleza. Eu vou adicionar aqui uma unidade chamada RH. Geralmente o RH ele consiste em um grupo, né? Então a gente vai utilizar um grupo chamado RH. Eu vou criar sem nenhum tipo de outra configuração, só para a gente pular, porque o foco é o processo. Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é configurar o grupo RH. Né? E vou aqui na última opção de ações, vou selecionar o usuário admin, que é o que eu estou logado, é o usuário da Silvânia. E vou adicionar mais alguns aqui, só para preencher o grupo. Tá? Tem um aqui com o meu e-mail também. Tá? Então a gente vai usar esses 3 usuários. Beleza. Criado aqui o grupo RH, né, a nomenclatura no sistema é unidade, mas pode chamar de grupo também. A gente volta lá no processo. Né, deixa eu salvar e vou dar um atualizar. Aqui a gente vai usar
um autosserviço. Aí vamos buscar pelo RH aqui. Ó, já tinha... Ah, não. É um usuário aqui. Beleza. Quando eu atribuo o RH aqui, automaticamente eu já estou atribuindo todos os usuários que estão nesse grupo, né? No caso lá, é aquele com e-mail suporte, o que está com o meu nome, Marcos, e o usuário admin, que é o usuário da Silvânia. Como aqui eu marquei autosserviço, quando essa tarefa ela for aberta dentro da lista de processos, lá na central de execução de tarefas, essa tarefa ela vai aparecer para todos os usuários que estão dentro do RH, né? Porém, quando um usuário ele pegar a tarefa para si, ele reivindicar a tarefa, já não lista mais para o resto. Eu vou salvar aqui, na hora da execução, de fato eu mostro direitinho como é que funciona. Tá? Aqui também a gente vai colocar uma pessoa responsável, né, por divulgar a vaga e analisar os currículos. Aqui ela vai fazer preenchimento dessa lista, né, de candidatos selecionados. Aqui eu vou colocar o admin também, tá? Para a gente poder testar. Beleza, até aqui está tudo ok no processo? Deu para entender tudo? Esperar a pessoa que está digitando terminar. Beleza. Só esperar um tempinho do pessoal digitar lá e a gente já continua. Tudo certo. Beleza. Como o nosso processo ele não finaliza aqui, ele continua no subprocesso, ou seja, ele vai abrir outro processo, né? Então, antes da gente entrar em execução desse processo, a gente precisa pelo menos, né, configurar a primeira etapa do subprocesso. Então, esse processo aqui, que é o processo pai, ele já tá ok, né? Eu vou até colocar aqui, ó, processo pai, só para a gente se identificar, para a gente identificar ele. Tudo ok aqui, a gente vai lá para a etapa final de contratação, que é o processo filho, né? Então, aqui nesse processo, deixa eu só confirmar se os passos já estão. Beleza, aqui a gente tem uma ficha de contratação. Aqui os passos já estão também. Beleza. O que vai acontecer nesse processo, tá? Quando a gente seleciona lá naquela tabela, lá no processo pai, a última etapa do processo pai é essa, né? Candidatos selecionados. A gente vai colocar o nome, e-mail, telefone e currículo desse candidato ou desses candidatos, né? A partir desse momento, o sistema ele vai abrir um processo para cada candidato que está aqui nessa coluna, tá? Então, aqui no processo filho, a gente precisa fazer a atribuição desse candidato, né? E essa atribuição, ela vai ser feita aqui, ó, como acesso dinâmico, tá? Porque esses candidatos, eles não vão ser usuários do sistema. Eles vão ser pessoas que só vão receber a informação do sistema, vão preencher o que precisa ser preenchido, né? No caso,
vai ser uma ficha que eles vão preencher. E a partir daí, o caso ele já volta para o pessoal do sistema analisar e terminar o fluxo, né? Então, como é que a gente faz aqui, né? Tipo de atribuição, deixa eu voltar, né? Caso alguém não tenha visto onde eu entrei. Clica na tarefa, vai em atribuição, configuração. Aí aqui no tipo de atribuição, a gente vai escolher o acesso dinâmico, né? Todos os itens aqui precisam ser variáveis, tá? Só que o que é mais importante é o nome, né? A gente pode repetir o nome, né? O nome da pessoa e o nome de usuário pode ser repetido. O e-mail também não pode faltar. E o telefone, eu vou colocar como e-mail aqui porque a gente não criou, né? Não colocou o telefone, ou colocou, não lembro. Lá tem telefone lá. Vamos voltar aqui, tudo que a gente fez um pouco e colocar o telefone, né? Porque não pode ficar faltando informação. Apesar do telefone não ser obrigatório, tá, de colocar, mas para salvar, lá na configuração ele é obrigatório. Então a gente vai ter que ter ele aqui. Vou colocar o telefone, vou criar a variável telefone, né? Ele não vai vir de campo nenhum, então vou colocar só o telefone, o nome e salvar. Salvar aqui também. Aí, como essa informação ela vem daquela tabela do processo pai, a gente tem que ir lá no processo pai, aqui, e aqui nessa configuração do subprocesso, tem que adicionar uma informação aqui. Não listou. Às vezes ele não lista, aí tem que selecionar de novo aqui o campo, né, para o sistema reconhecer o campo. Às vezes o campo foi editado, ou o campo tabela, né, ele foi editado, teve alguma troca de informação, de configuração, enfim. E aí não mostra. Seleciona de novo lá que vai listar novamente. A gente vai enviar o telefone lá para o nosso processo filho, né? Aqui é a coluna, né, do campo, desse campo aqui, ó. Acho que eu fechei. Desse campo, né, telefone. E aqui é a variável de destino, que é a variável que a gente acabou de criar lá no processo filho. Beleza, já está salvo aqui. Aí agora a gente vai ter a informação do telefone, né, para usar lá no processo filho. Vocês estão me ouvindo ainda? O meu Teams apareceu que caiu. tava carregando e tava mostrando que caiu. Vocês estão me ouvindo e estão vendo a tela? Se tiver tudo ok, alguém dá um joinha aí. Beleza. Em que parte parou? Parou na configuração do subprocesso. Vocês viram a parte que eu mostrei a criação da variável telefone, lá no processo filho, e a parte de configuração do subprocesso. O Wellington falou
que no dele não aparece o nome da coluna. Para aparecer o nome da coluna, deixa eu voltar aqui no processo. Você vem aqui no processo pai, né? Você vai aqui na tarefa de subprocesso. Você seleciona o formulário tem que ter, né, uma tabela, porque é a tabela que a gente vai usar aqui, né? Você seleciona o campo e esse campo ele precisa ter as colunas. Se não tiver coluna lá na tabela, né, ele vai listar a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna telefone e currículo. Aí tá, o que eu falei? Beleza. O teu tem? Tá. O que eu falei, às vezes ele não lista, ó, igual aqui não está listando, né? Se ele não listar, você tira a seleção do campo, seleciona novamente que ele vai listar, ele atualiza. Aí ele vai mostrar todos os itens, né, para você escolher. Isso acontece só quando você vai reconfigurar, porque eu já tinha explicado antes, né, às vezes tem alguma alteração, então você tem que escolher de novo, tá? Beleza. Que bom que deu certo. Então a gente vai continuar aqui. Feito aqui toda a configuração do processo pai, a gente volta lá no processo filho, né? A gente vai voltar naquela parte que eu dei um pause porque faltou um telefone. De novo, atribuição, regra de atribuição. E aqui a gente vai usar o acesso dinâmico, né? Que é um usuário que não é um usuário do sistema. Ele não é um usuário criado no sistema, né? Ele é um usuário dinâmico, é um usuário que vai receber o e-mail e vai executar essa tarefa externamente, tá? Então aqui a gente tem a variável, né, nome, a gente vai usar a variável nome tanto para o nome, né, da pessoa quanto o nome de usuário. Aqui a variável e-mail tem que ser certinho, a variável e-mail tem que ser um campo de e-mail, porque o e-mail tem que ser enviado corretamente. Às vezes as pessoas podem se confundir, né, e criar um campo para salvar e-mail, um campo texto, por exemplo. Só que o campo texto, ele não te obriga a escrever um e-mail certo. Então, eu aconselho que use o campo e-mail mesmo, tá lá no formulário. Ó, aqui o tipo da coluna, né, o tipo do campo, aqui está e-mail. Se tivesse no campo texto, às vezes a formatação do campo e-mail poderia vir errada, né? Gerando erro no envio. E aqui o telefone, que é a variável que a gente criou agora. Aí aqui a gente tem a opção de enviar uma cópia, né? Eu vou deixar desmarcado aqui. O assunto. Eu vou precisar voltar lá na tarefa, porque eu acabei esquecendo o nome da tarefa para colocar o assunto. Vou salvar aqui rapidinho. Tá? Documentação para contratação. Para contratação. Aqui embaixo o sistema te dá como padrão, né, esse e-mail, né, esse texto de e-mail. Você recebeu uma nova tarefa para realizar. Clique aqui para iniciar. Mas para identificar, a gente pode colocar outras informações, né? Pode colocar o número do caso, pode colocar outro texto também. Por exemplo, preencha as informações ao abrir o link e salvar.
pronto. Vou deixar dessa forma, tá? Mas a formatação é da forma como você preferir. O passo já está ok, né? Que é a ficha de contratação aqui, está com uma edição. Só precisa desse passo mesmo, que é a ficha que a pessoa vai preencher. E aí, pulando aqui para frente, tem de novo a tarefa de RH, né? Mas é uma tarefa em que ele vai receber essa ficha e vai analisar se está tudo ok ou não. Nesse caso aqui, ele vai dizer se está aprovado ou se precisa corrigir. Então, se precisar corrigir, ele vai ficar num looping, né? Vai ficar voltando aqui, vai reenviar a documentação e a pessoa vai ter que corrigir essa documentação. Eu vou salvar e vou começar a executar o processo, tá? Para a gente chegar nessa parte aqui do RH e vocês já irem vendo na prática como é que vai funcionar o fluxo por inteiro. Para executar, não sei se, eu acho que todos já estão cientes que tem que vir aqui no central de tarefas, iniciar o caso. Também dá para vir aqui no interface aqui em cima e a gente vai para a home do sistema, né? Porque quando a gente loga direto aqui. Dá para iniciar o caso nesse botão também, é iniciar um caso. Aí aqui a gente vai procurar, né, o processo que a gente vai executar. No caso é esse aqui, o processo PAI da contratação. Vem aqui e inicia. Beleza. Aqui a gente vai colocar o nome do solicitante, colocar o meu nome, né, Marcos Valente, função a lista, aí a quantidade. Aqui a função, eu acho que é a função que eles vão querer contratar, né? Vou colocar na lista de sistema. Vou colocar quantidade de vagas, sim. Vou colocar 2. Observações, vou colocar só a apresentação, tá? Para a gente ir logo. Beleza. A primeira parte é essa. Vocês podem ver que o formulário, ele é mais extenso do que só isso, né? Porém, como a gente configurou lá o grupo, né? O grupo 1, ele está para edição, que é a parte de contratação, de solicitação, e o restante está para ficar oculto lá na nossa configuração do processo. Então, na execução, ele mostra assim, vai mostrar só a parte de solicitação e o restante do formulário ficou oculto, igual a gente já configurou anteriormente. Beleza? Tudo certo daí? Depois disso, só salvar, né? E aí vai para a segunda tarefa lá do processo. Eu vou abrir o desenho do processo também para a gente ir se guiando, tá? Aqui, a gente passou por essa tarefa, salvou, continuou. Aí a segunda tarefa, ela vai para o RH. Vocês lembram que eu fiz uma atribuição diferente aqui? De autosserviço, né? Vou continuar, vai abrir a segunda etapa. Beleza. Quando o processo, a atribuição do processo, ela está como autosserviço, ele não mostra essa setinha, tá? Para executar, ele vai mostrar esse bonequinho com a mão levantada, né? E essa linha aqui, ela vai mostrar para todo mundo que é do RH, tá? Aqui está dizendo, ó, usuários e unidades vinculadas. Tem 2 bonequinhos aqui, está indicando que isso aqui é uma unidade. Se tivesse só um bonequinho, era um usuário normal. Então, todo mundo que é do RH vai ter essa tarefa aqui na lista, tá? Vai ficar disponível aqui na lista, quando é autosserviço.
eles vão ter a opção de reivindicar ou executar. Quando você executa, você já está reivindicando, né? Quando você reivindica, você só reivindica, mas continua nessa tela, nessa lista, né, de processos. Eu prefiro já executar, né? Porque se eu reivindiquei uma tarefa, eu vou automaticamente executar ela, né? Quando a tarefa ela é reivindicada, os outros usuários do RH, eles não vão mais ver essa tarefa, tá na lista, porque eu já peguei para mim e só eu vou poder executar. A não ser que eu volte lá na central de tarefas e desisto da tarefa. No momento que eu venho aqui nessa opção de desistir da tarefa, ela volta a ficar listada para todos do RH novamente, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, eu vou executar. Beleza. Aqui já está mostrando o grupo 2, né, que é o grupo da análise do RH, que a gente configurou também lá no passo. Tá vendo? O grupo 1 está visualização, o grupo 2 está edição, o grupo 3 está oculto. O grupo 1 aqui, o grupo 2 é o que está editável e o grupo 3, que é a seleção de candidato, está oculta. Então aqui o RH ele vai ou aprovar ou reprovar, né, a análise. Se ele reprova, tem uma justificativa aqui que aparece, né? Está configurado o campo lá para aparecer ou não. Deixa eu ir lá para mostrar essa configuração também, né? Aqui, ó, campo pai. Esse campo aqui de justificativa, ele está configurado só para quando esse status da solicitação for igual a reprovada. Se for aprovado, não precisa colocar justificativa, só aprova e segue. Então esse campo ele só vai aparecer se eu colocar reprovado, esse campo de justificativa. Eu vou aprovar para a gente continuar o processo. E aqui a gente vai para a parte de divulgar a vaga e analisar o currículo. Beleza. Abriu aqui a etapa. Essa aqui já está com atribuição cíclica, né? Mas como só tem um usuário, sempre vai ser para esse usuário. Então aqui a gente vai preencher, né, os nomes dos candidatos e deixa eu ver o que eu vou fazer aqui com vocês. Coloquem aí o nome de vocês, nome e e-mail. O telefone não vai precisar, eu coloco aqui qualquer número, mas pelo menos uns 2 ou 3 de vocês enviem aqui no comentário o nome e o e-mail de vocês para vocês receberem também essa tarefa, para a gente testar juntos. Tá, vou precisar do e-mail também. Coloca o nome e o e-mail. Beleza. Beleza. Vou colocar aqui o Wellington. Deixa eu copiar o e-mail de vocês aqui. Eu vou colocar tudo igual. Quem mais? Tem o Valdenir Ribeiro. Valdenir Ribeiro, né?
Beleza. Aí aqui eu vou colocar o meu, para eu ir mostrando para vocês como é que vai ficar a tela. O telefone eu vou deixar todos iguais, porque a gente não vai utilizar ele aqui. O arquivo também vou colocar só arquivo de teste, mas no caso real, esse arquivo seria já o currículo, tá, das pessoas. Beleza. Como aqui tem 3, o sistema ele vai abrir 3 tarefas, né? É o que a gente espera conforme a gente configurou. Então, vou salvar. Aqui tem uma etapa também de criar um novo documento para colocar os currículos. Eu consigo importar lá do Form, né? Deixa eu voltar aqui, só para explicar sobre isso logo, tá? Às vezes tinham alguns usuários que precisavam pegar esses arquivos aqui, que eles são gerados aqui dentro do... Gerados não, é feito o upload aqui dentro do formulário, e eles queriam pegar esses arquivos e salvar no documento DCM do sistema. Por quê? Aqui no formulário, quando tu cria um campo de anexo e salva anexo nele, esses anexos do formulário eles não são salvos lá no ECM, lá em documentos, né, nas pastas, enfim. Mas alguns precisavam que fosse feito isso, né? Então, o sistema ele tem essa opção aqui de quando você vai criar um novo documento dentro do processo, você tem a opção de importar todos os arquivos que foram feito o upload lá no formulário. Então, se você precisar fazer isso, você vem aqui, né, importar JForm. Isso é na criação do documento dentro da execução do processo, tá? Se quiser selecionar todos, seleciona aqui em cima. Se quiser selecionar só um, seleciona aqui, né? Vamos selecionar todos. A indexação não existe ainda. A gente vai deixar só o nome aqui do documento mesmo e vai salvar. Vou voltar lá. Aqui, né, é o nosso currículo fictício. Né? Esses arquivos eles foram feitos upload lá na tabela e eles já estão disponíveis aqui também no documento DCM, tá? Que está linkado aqui dentro da nossa execução. Vou finalizar a tarefa para a gente ir lá para o subprocesso. Aí vocês me confirmam se vão receber aí o e-mail ou não, tá? Ó, eu recebi aqui o e-mail. Beleza. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu, tá? Aqui eu vou abrir ele numa aba anônima porque como esse usuário ele já vem com um token somente para executar essa tarefa. Se eu abrir ele, como eu estou testando, né? Se eu abrir ele aqui na mesma aba que eu já estou com outro usuário logado, vai rolar conflito de login, tá? Então eu vou abrir ele aqui numa janela anônima, mas isso só para caso de teste, beleza? Vou abrir aqui na aba anônima e vou preencher os meus dados, né? A gente já configurou para vir preenchido, né, o nome do colaborador e o e-mail, que ele já vem de lá do processo pai, né, que ele vem da tabela. E o restante aqui vocês vão preencher aí na tarefa de vocês que chegou e vão salvar. Deixa eu só mostrar de novo aqui como veio, né? Vocês lembram que eu coloquei lá a variável case number? Essa case number é uma variável que ela é do próprio sistema, tá? Não precisa criar.
né? Depois eu posso até disponibilizar a lista de variáveis que já são fixas dentro do processo, tá, para vocês. Porque às vezes você precisa utilizar algumas coisas como o nome de quem executou tal tarefa, o status do processo. Então, tudo isso já tem fixo como variáveis do próprio sistema. No caso, eu usei a case number, né, que me listou aqui o número do caso. No meu caso é o 680. Eu escrevi um texto também, né, que apareceu aqui, preenche as informações. E aqui é o link que vai abrir a tarefa para executar. Né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu. Vocês vão executar a tarefa aqui. Né? Função, analista, tipo de contratação que eu pretendo. Né? Vou colocar aqui prestador, CPF, não sei se aqui tá com coisas... Não, tá. Vou colocar um CPF fictício aqui. RG, salário, eu acho que aqui é o salário pretendido. Como eu não estava na primeira aula, eu não sei exatamente qual era a pretensão, tá? Mas eu acho que vocês vão entender como é que vai funcionar aqui. O salário, eu vou colocar aqui um salário só para a gente testar. E aqui embaixo tem uma lista de documentos para serem anexados. Aqui não tem. Eu acho que não vai dar para continuar. Tá faltando coisa aqui. Deixa eu ver se dá para salvar sem isso. Dá para salvar sem isso. Pronto. Depois que salvou, já finaliza a sessão, né? O usuário ele não tem mais o que fazer dentro do sistema, ele só vai esperar a continuação do processo e ver se, né, a gente vai informar ele se ele foi contratado ou não no decorrer do processo. Me informem aí se vocês já terminaram a etapa de vocês. Vocês finalizaram? Eita, aconteceu um erro que a gente não atribuiu o usuário dessa tarefa. Vou atribuir aqui o admin. E agora, quando acontece esse erro, o que faz? A gente vai aqui, ver se ele está como supervisor. Né? O usuário supervisor. Geralmente, todas as empresas têm alguém que fica responsável, né, por fazer a supervisão dos processos. Eu coloquei aqui o meu usuário como supervisor, o admin. Vou salvar. Deixa eu colocar ele como supervisor do processo pai também. Então, para achar as tarefas, a gente vem aqui na supervisão, lista de tarefas. E elas estão aqui, né? Tanto a etapa tem uma etapa aberta ainda aqui, hein? Do envio da documentação. É o do Valdeni. O Valdeni ele precisa abrir o e-mail
e preencher os dados. Não chegou? Tá, deixa eu colocar aqui. Vou clicar de novo. Ó, é mais uma opção, tá? De quem é supervisor, ele pode fazer. Quando às vezes acontece de não chegar o e-mail, pode ser que vai para um spam, a pessoa perca o e-mail, enfim. Aqui, ó, nesse e-mail e reenviar o e-mail. Também tem a opção de copiar o link e enviar o link direto para a pessoa. Vou copiar o link aqui do Valdemir e vou jogar aqui no chat, tá, da reunião. E aí o Valdemir vai executar essa tarefa. Tá? Isso só o supervisor pode fazer, tá? O que o supervisor também pode fazer aqui nesse caso, né? Ele pode reatribuir essa tarefa, né, para alguém fazer, mas nesse caso acontece muito mais quando é tarefa dentro do próprio sistema, tá? Que um usuário do sistema não consegue fazer, ou às vezes ele foi desligado da empresa, né? Às vezes ele está de férias, ele entrou de férias e não conseguiu fazer essa tarefa, então você vem aqui, ó, reatribui e coloca para outro usuário fazer. Tá? Isso tudo é opção de quem é supervisor. Tá? Beleza. Como a gente não tinha configurado a atribuição dessa tarefa, né, de recepcionar a documentação, deixa eu voltar lá no processo. Processo. Aqui, processo filho. Né? Recepcionar a documentação não estava atribuído, agora eu atribuí ele para o admin. Eu vou colocar aqui como ao serviço também, vou colocar para o RH, porque essa é uma tarefa do RH. Então, todo RH vai receber ela. Outra coisa diferente que a gente configurou aqui foi isso aqui embaixo, né? Eu configurei até na aula passada, mas se vocês não lembrarem, eu vou dar uma pincelada rápida. Isso aqui é uma aprovação rápida. Vocês sabem que lá na execução do processo, tem a opção de salvar, né, a opção de continuar, que aparecem em botões lá embaixo. Tem a opção também de limpar o formulário. Quando você adiciona essa configuração de tarefa de aprovação, você tem essa opção aqui de colocar mais botões lá dentro da execução do processo. Esses botões, eles só vão aparecer se tudo já tiver salvo, né, lá dentro do formulário, ou se for salvo na execução, no momento da execução, ou se já vier salvo de tarefas anteriores. Vou fechar aqui, a gente vai executar lá o processo e vocês vão ver como é que funciona esse botão. Primeiro eu vou ter que reatribuir, né, para o meu usuário, porque não estava atribuído. Beleza, agora está aqui para admin. Aqui a gente tem o formulário todo preenchido, né, com as informações que a gente colocou para vir de lá do processo pai para o processo filho. Então, o sistema traz tudo salvo, igual foi feito lá no processo pai. Aqui a gente recebeu a ficha de contratação, né, do Valdemir. Então a gente tem aqui todas as opções que ele colocou: função, TI, prestador, CPF, salário, o RG. Aqui embaixo seria uma parte que ele ia colocar a descrição, né, mas não foi configurado aqui. E aqui é o anexo de alguma documentação que ele queira enviar. Isso aqui, o RH vai analisar todas essas informações, a solicitação também, né, e vir aqui e vai criar o documento com a documentação que ele enviou. Como não foi enviado nada, vai criar um documento sem nada. Mas depois dessa volta que a gente vai dar no processo,
eu vou colocar lá a opção para vocês colocarem um anexo e aí a gente cria o documento com esse anexo, tá? Mas é igual da outra vez que a gente criou, né? Nessa lista aqui, ó, na lista de solicitação. Tem aqui os anexos. Na hora de criar o documento, o sistema puxa esses anexos também. Aí depois de ter terminado, né, todas as tarefas, né, a solicitação já veio salva, a ficha de contratação também. Então precisava fazer só a parte do documento, né? Depois de criado o documento, o sistema ele disponibilizou aqui os dois botões, né? Se precisa corrigir ou se vai ser aprovado. Aqui eu vou aprovar. Documentação liberada. Ok. Aí a mesma coisa vai funcionar para o restante, tá? A gente vai receber de todos da lista que a gente enviou o e-mail, eles vão receber essa tarefa para fazer e o sistema vai retornar para verificar um por um, né? Aqui, o Wellington, gerente financeiro, tipo de contratação, salário, RG. Beleza. Nessa etapa aqui, a gente também vai criar o documento, né? A gente salvar as informações dele. Vai aprovar. Depois de aprovado, ele tem que vir aqui para a assinatura do contrato, né? Assinatura do contrato da empresa e assinatura do contrato do empregado. Essa parte eu vou configurar de uma forma minha, tá? Porque eu não sei como a Cibanha ia configurar, mas eu vou mostrar como que é feita a parte da assinatura também. Vou fazer a atribuição aqui, né? Atribuição eu vou colocar o usuário admin, que é o usuário admin que é o responsável pela empresa aqui no nosso processo. E aqui do empregado, a gente vai configurar de novo como o dinâmico, tá? Dinâmico não, o acesso dinâmico. É a mesma configuração, o nome do usuário, e-mail, telefone. Vocês têm alguma dúvida até agora? Está tudo ok? Estão entendendo tudo? Ou precisa passar de novo por alguma coisa que vocês acham que falta explicar? Para a gente continuar com essa parte da assinatura aí. Beleza, está tudo ok. Aqui no sistema tem algumas formas, tá, de a gente fazer assinatura, que não precisa ser necessariamente só pelo processo, tá? Vocês lembram que aqui dentro dessa etapa de recepcionar a documentação, né, quando ele recebe a documentação, já é feito um documento, criado um documento, né, para esse usuário. Só um momento, deixa eu pegar algo. Vocês lembram que foi feito um documento, né? Só que como a gente não incluiu nenhum anexo lá na nossa tabela que a gente recebeu, não tinha documento ainda. Porém, aqui no sistema, a gente tem algumas opções de fazer isso. Aqui nessa etapa que a Alessiva deixou criada,
né? Uma etapa da empresa e uma etapa do contratado. Vão ter algumas situações que nem precisa ter duas etapas, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia ter uma etapa só de assinatura, e aí, lá dentro do processo, deixa eu atribuir aqui, eu vou mostrar para vocês lá no processo já direto. Tá para de mim. Eu vou aqui. Não abriu. Não abriu a tarefa. Deixa eu verificar certinho aqui, se tem alguma coisa errada no processo. Aprovada, corrigir. Tá vendo porque é bom revisar o processo? Por causa de uma letra, o processo ele não continuou, tá? Ó, onde estava eu aqui? Valor, corrigir tá ok, mas o aprovado aqui a gente configurou como aprovado. Porém, aqui no gateway tá aprovada. Por causa de uma letra, o processo se perdeu, quebrou totalmente, né? Então, a questão do processo é bom a gente ter esse olhar clínico, né, e verificar ponto por ponto se falta algo. Então, como esse processo é um processo de teste, de apresentação, ele não tem problema de dar isso, né? Mas, por exemplo, vocês criaram um processo e já implementaram em produção para o cliente usar. E por causa de uma letra, o processo vai dar esse problema, né? Então, é bom vocês fazerem muitos testes, né? Igual a gente está fazendo aqui. Ir rodando o processo e vendo tarefa por tarefa, configuração por configuração, para ver se não tem nada faltando. Então aqui a gente já corrigiu, né, o processo. Agora ele vai. Então, como tem uma tarefa aberta aqui, que é a última tarefa que foi feita, recepcionar a documentação, preparar o contrato. Eu vou vir aqui nessa tarefa, vou reatribuir, vou atribuir para o meu usuário, para ele fazer a tarefa. Lembrando que a gente está nessa etapa do RH, tá? Vou abrir o processo lá para a gente ir mapeando. A gente está nessa etapa do RH. Eu executei 2 vezes, né? Vocês viram que eu aprovei 2 vezes, mas como o botão de aprovar ele estava com aprovado e aqui estava aprovada, ele não continuou, ele deu esse problema, né? Aí agora a gente vai continuar aqui. Nossa, tem tanta aba aberta que eu já estou me perdendo. A gente vai aqui na tarefa e vai executar essa etapa do RH. O RH ele verifica a contratação, estão passando aqui de novo pela mesma etapa, né, que a gente já tinha feito anteriormente. Vai verificar os dados, né, que a pessoa preencheu. E aqui na admissão, pelo que eu vi lá no processo que a Silvânia deixou, essa etapa aqui é a assinatura do contrato. Então, o RH ele vai recepcionar essa documentação e lá onde está o documento, ele já vai inserir o contrato, né? Aqui, ó. Ele vai inserir o contrato aqui nesse documento, quando ele cria. Ele verificou as duas, né, a ficha e a solicitação, então aqui ele vai selecionar novo documento, vai criar o documento, né? E aqui nessa parte, a gente já pode digitalizar ou não vou digitalizar porque não está com o driver aqui. Vou fazer o upload. Como a gente vai usar isso aqui para assinatura, eu vou fazer o upload de um PDF, tá? Que é o
é o indicado para a gente trabalhar com assinatura, que seja sempre o PDF. Eu vou salvar o arquivo, o documento. Beleza. Já preparou, esse aqui vai ser o arquivo, né? Vamos dizer que esse aqui é o contrato, tá? O RH preparou o contrato e já colocou aqui dentro e aprovou o restante da documentação. Então ele vai aqui e clica em aprovado. Beleza. Aí agora vai ser a etapa da assinatura do contrato pela empresa. Aqui, ó. Assinatura do contrato empresa. Essa assinatura aqui, ela pode ser feita de duas formas, tá? A primeira forma, e a forma que o pessoal tem mais utilizado no sistema, é assim. Eita, os passos não estão aqui ainda. Vamos adicionar os passos lá. É esse aqui, né? Admissão RH. Vou colocar a ficha também de contratação, né? Só para se guiar. Vou colocar aqui, ela aqui em cima como visualização. Vou salvar. Beleza, ele já vai carregar lá na nossa etapa. Ok. A primeira forma que a gente tem aqui de fazer essa assinatura é por aqui. Você vem aqui na etapa de documento, né? Seleciona um arquivo, que seria, no nosso caso aqui é um contrato. Vem aqui, assinatura digital. Aí aqui a gente vai ter que colocar o nome. Aqui, nesse caso, não dá para usar nada fictício, tá? Porque aqui é o sistema de assinatura, ele verifica os CPFs se são existentes ou não, tá? Eu vou colocar aqui o meu para receber esse e-mail. Eu tenho que colocar o meu e-mail aqui também para receber assinatura. Portuário de Marco. Então, aqui embaixo a gente, se por acaso for obrigatório o uso de um certificado, né, não precisa marcar, mas se não for obrigatório e a pessoa puder assinar já de forma eletrônica, sem o certificado, você marca aqui, tá? Também tem a opção de colocar a ordem, né? Se você não precisar que tenha uma ordem de assinantes, você coloca tudo um, tá? Aí, se você colocar todos como um aqui na ordem, todos da lista, todos os participantes dessa solicitação vão receber simultaneamente, né? O Marcos, o José, a Maria, todos vão receber essa solicitação simultânea. Porém, se você colocar um número de ordem aqui, cada um vai esperar o outro, né? Por exemplo, Maria, né? Aqui vai ter uma ordem. Na prática, como é que vai ser? O Marcos vai receber esse arquivo para assinar, né? E o José só vai receber esse arquivo para assinar depois que o Marcos pegar esse arquivo, receber lá no e-mail, abrir e assinar o arquivo. Depois que ele assina o arquivo, aí o José vai receber o arquivo para assinar, né? E depois que ele assinar o arquivo, a Maria vai receber para assinar o arquivo.
né? Se você deixar só um, todos os três vão receber simultaneamente. Se alguém quiser, né, como aqui tem que colocar CPF, eu não sei se o povo vai querer colocar, mas se alguém quiser participar desse processo aqui, só para a gente testar, quiser colocar aí, pode enviar. Mas aí tem que colocar o CPF, o nome completo e o e-mail, tá? Para a gente testar. Ah, bem lembrado. Bem lembrado. Agora não precisa mais do CPF. Mostrei meu CPF aqui para todo mundo. Bem lembrado. Numa atualização um pouco recente, aconteceu isso mesmo, de não precisar colocar o CPF, tá? Aqui para enviar a solicitação. Então, você me envia aí, mais duas pessoas pode me enviar o e-mail para receber esse documento para assinar aqui. Só para a gente verificar e testar. Wellington, você já tem o cadastro lá no assinador? Você já fez alguma assinatura nesse assinador do Interfire antes ou não? Mas só lembrando que no assinador não é o usuário do sistema Interfy, tá? Que faz a assinatura. É um usuário que o sistema do assinador cria para você, só com seu nome, CPF, o e-mail. Então, se for a primeira vez, né, tem que tomar cuidado para não colocar a informação errada, ou por exemplo, tu colocar aqui só o Wellington, por exemplo. O sistema ele vai gerar só com o nome Wellington, o seu usuário lá no assinador, tá? Então, toda vez que for assinado, vai vir só com o nome Wellington. Então, é interessante, caso seja a primeira vez, né? Caso seja a primeira vez, você colocar o sobrenome, né, para quando gerar esse arquivo de assinatura, o arquivo assinado, ele já vem com o nome certinho, tá? Beleza, eu vou colocar com ordem aqui, tá? Vou colocar o meu com ordem 1 e o do Wellington com ordem 2. Aqui eu posso colocar um observador, né, que é uma pessoa que esse observador aqui ele é uma pessoa que vai só acompanhar, ele não vai assinar, mas ele vai receber o documento assinado. Aí aqui embaixo, né, se você clicar em salvar arquivo assinado, o sistema ele vai salvar o arquivo assinado aqui dentro do documento, tá? Então aqui eu vou enviar. Não listou ali a assinatura. Chegou aí, Wellington? Ah, não. Para ti não vai chegar ainda. Chegou agora para mim. Beleza. Depois de criado aqui, ele vai listar, né? Vai colocar como pendente, porque ainda não foi assinado. Caso demore para receber o e-mail, só vim aqui para enviar uma notificação e aí o sistema vai reenviar esse link, vai enviar uma notificação para a pessoa lembrar de assinar ou receber outro e-mail, tá?
Tem uma opção agora que é um pouco nova, né? Tem algum tempo já que está no sistema, mas é meio recente também. Não é tão antigo, que é esse de remover. Né? Você pode, no meio da solicitação aqui de assinatura, você pode vir aqui e remover essa pessoa. Né? Isso acontece para casos de ter enviado o nome errado, ou enviado para um e-mail errado, ou enfim, tem vários porquês, né? De remover uma pessoa de uma lista. Então, se você quiser, você remove a pessoa dessa lista de assinatura. Só vir aqui no botãozinho e remover. Eu vou vir aqui, né, abrir o documento para assinar. Vou ver o documento primeiro. Aí, isso aqui já é o assinador, né? É o site do assinador do Interfy. Então, aqui a gente vem no conferir e assinar. Vai pular a localização. No meu caso, né, eu pulo, eu coloco a localização. Se você quiser colocar a localização, também pode marcar ali. E aqui você pode clicar para posicionar a assinatura. Geralmente, ele é colocado no final. Então, eu vou lá para a última página, eu vou selecionar aqui. Vou colocar ele aqui no canto. Marcos Valente, aqui tem as informações já. Tá vendo como o sistema ele salva as informações de como foi enviado? Eu enviei sem o CPF, mas o assinador, eu já tenho meu CPF salvo lá, porque foi cadastrado assim. Aqui no assinador também tem algumas opções. Aqui, ó. Você consegue mudar, né, esse nomezinho da assinatura padrão. Tem uns formatos aqui padrões. Você consegue assinar aqui, né? Eu aqui eu sou muito ruim para usar com o mouse, né? Mas tem gente que consegue colocar bacaninha aqui. Pode usar a imagem, né? Você sobe a imagem aqui com assinatura, um carimbo, não sei a forma como vocês vão utilizar, mas tem essas formas de como colocar uma assinatura padrão. Né? Pode colocar assim, ó, sem o nome embaixo. Tem várias formas. Aqui tem o estilo também, ó, da letra. Eu vou assinar aqui e o Wellington vai receber lá também para assinar o dele. Só confirma aí, Wellington, se você vai receber, se você já recebeu. Beleza. Chegou lá. Agora a gente aguarda aí o Wellington fazer a assinatura lá. E por enquanto, né, como o processo de assinatura não foi feito ainda, a gente não finaliza a tarefa, tá? A gente vai finalizar só quando ele finalizar lá. A tarefa fica em aberto aqui, você pode vir aqui monitorar a assinatura, né? Você abre aqui, parte de assinatura, o do Marcos ele não atualizou ainda, porque como é um sistema, como é um sistema externo, ele para enviar a informação ele demora um pouquinho, tá? Mas não dá nem um minuto essa atualização. Monitorar o Wellington terminar lá. Avisa aí, Wellington, quando terminar a assinatura. A gente tem 3 minutos ainda, né, pessoal?
Eu acho que nessa sessão agora não vai ter como mais mostrar outro tipo de assinatura aqui, que é um passo de assinatura que tem no sistema. Então a gente vai deixar essa outra parte para a próxima semana. Beleza. Quando todos os solicitantes finalizam, né, o sistema assinador ele envia aqui para a gente, ó, o arquivo assinado, né, no e-mail. Já com as informações da assinatura aqui no lado, né, o formato do ICP Brasil. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ah, é por aqui, ó, dá para chegar lá no final do documento. Tem aqui, né, os assinantes, o Wellington Nogueira, Marcos Valente aqui em cima. Aí aqui tem um código de validação, que você pode validar esse documento, né? Essas assinaturas, tem um QR Code. Aqui tem o meu e o do Wellington aqui. E é isso, pessoal. Lembrando que quando é feita dessa forma, né, a solicitação de assinatura, é bom ser feito dentro do processo algum tipo de filtro, algum tipo de gateway, para não finalizar o processo, né? Aqui no nosso processo, ele está nessa tarefa aqui, né? Assinatura do contrato. Então, logo após dessa tarefa, o ideal seria colocar outro gateway, né? Para ficar ou em um looping, ou deixando para alguém verificar essa tarefa, para verificar se essa tarefa foi feita, né? A parte da assinatura. Essa pessoa viria aqui dentro da execução, né? E verificaria se a execução já foi feita, né? A execução dessas assinaturas. Deixa eu atualizar aqui para ver se finalizou aqui dentro do sistema. Pronto. Concluída, né? Apareceu o check verdinho aqui. E é isso. Está assinado. Beleza? Na próxima eu vou mostrar a outra forma de fazer assinatura e a gente vai terminar esse processo fazendo essa filtragem aí no finalzinho da assinatura, tá? Espero que todos tenham tirado várias dúvidas, que várias dúvidas tenham sido sanadas e desejo a vocês todos um bom final de tarde e boa noite, gente. Até mais. Até a próxima.